EQM, uma visão ocultista da morte. O que é uma experiência de quase-morte? A experiência típica de quase-morte, EQM, tem sido descrita pelo eminente pesquisador Dr. Raymond Moody. Seus vários livros, incluindo o best-seller Life After Life, Vida Após a Vida, abriram uma nova era de estudos científicos sobre a quase-morte. Com o fenômeno da quase-morte ou morte clínica, algumas pessoas que foram trazidas de volta da morte têm relatado que estavam vivas o tempo todo em que estiveram, entre aspas, mortas. Esse fenômeno ocorre entre pessoas de uma grande variedade de crenças religiosas, ou sem crença alguma, dos ateus aos zen budistas. A EQM composta ou clássica envolve a percepção de se estar fora do corpo, olhando o seu corpo lá embaixo enquanto tentativas de ressurreição estão sendo feitas. Logo em seguida, a pessoa pensa estar em outro local, onde se situa o mundo espiritual. Aí a pessoa se envolve em comunicação verbal ou não verbal com vários espíritos, geralmente com amigos e com parentes mortos, ou com um ser de luz. Essa entidade é sempre muito calorosa e amorosa, e envolve a pessoa morta numa avaliação de sua vida, mostrando-lhe uma rápida retrospectiva dos acontecimentos principais. Em algum ponto, a pessoa se aproxima de uma barreira ou fronteira, que não lhe é permitido atravessar. Ela recebe a ordem de regressar à Terra, pois a hora de sua morte ainda não chegou. Entretanto, a experiência do participante nesse outro estado da existência geralmente é tão pacífica, alegre e afetuosa, que ele desesperadamente se recusa a voltar. Apesar disso, ele se acha de volta ao seu corpo de qualquer modo. Quando desperta neste mundo, descobre que foi declarado morto, mas felizmente foi ressuscitado. Os céticos e materialistas têm dúvidas sobre tudo isso, e lançaram uma variedade de teorias para explicar o fenômeno. Algumas das principais explicações dizem que as EQMS são 1. Alucinações induzidas pela dor ou medicação. 2. Memórias arquivadas da experiência do nascimento. 3. Reação do cérebro a níveis alterados de dióxido de carbono. 4. Realização de desejos psicológicos, a esperança do céu. 5. Experiências relacionadas à teoria de Carl Jung do inconsciente coletivo e ou arquétipos. 6. Experiências induzidas por drogas, LSD, heroína, maconha, ou vários anestésicos. 7. Ataques do lobo temporal. E 8. Privação sensorial. O problema dessas teorias é que nenhuma delas explica adequadamente os fatos da EQM. Por exemplo, elas não conseguem explicar como as pessoas que sofreram morte cerebral podem descrever mais tarde, com vívidos detalhes, as tentativas da equipe médica de ressuscitá-las. A EQM é uma experiência genuína da morte. O que muitos não compreendem é que com uma EQM não estamos lidando com a verdadeira morte. E certamente não estamos lidando com a área da confirmação científica da vida após a morte, apesar das alegações de alguns proponentes. Pelo contrário, estamos encontrando experiências pessoais místicas ocultistas que ocorrem em alguns estados de aproximação da morte. Mas essas mesmas experiências também acontecem em muitas práticas e religiões ocultistas e em vários estados alterados de consciência inteiramente não relacionados com a morte em si. As pessoas que encontram na EQM o ser de luz, a luz, ou os supostos espíritos de amigos e parentes mortos são profundamente influenciadas. Muitas pensam ter encontrado Deus, Cristo, anjos bíblicos ou mortos humanos reais. Mas isso não poderia ser verdadeiro. Por quê? Porque, por um lado, as entidades da EQM agem de maneira contrária aos propósitos de Deus e de Cristo, conforme revelados na Bíblia. E, por outro lado, o ser de luz e outros espíritos agem virtualmente do mesmo modo como fazem os espíritos contatados pelos médiuns espíritas há milênios. Os atos e declarações do ser de luz, dos mortos e dos outros espíritos mostram que eles não são Jesus Cristo, mortos humanos ou anjos bons. O ser de luz não pode ser Cristo porque o ser de luz nega os ensinos de Jesus na Bíblia. E Cristo não pode negar-se a si mesmo, rejeitando seus ensinos antigos.
Os supostos espíritos de mortos não podem ser os mortos humanos, pois a Escritura nos diz que os mortos não salvos são confinados e incapazes de alcançar os vivos, e os mortos salvos estão com Cristo, 2 Pedro 2:9, Lucas 16:19-31, Atos 1:25, 2 Coríntios 5:8, Filipenses 1:23. Além do mais, os demais espíritos não podem ser anjos santos porque os anjos santos são seres puros que jamais iriam contradizer o que Deus ensinou na Bíblia. As mensagens ocultistas transmitidas frequentemente pelo ser de luz e pelos supostos espíritos dos mortos provam que eles são espíritos mentirosos. Eles oferecem os seguintes ensinos antibíblicos. 1. A morte é algo bom. Não há julgamento na morte. A morte é igual a Deus, que é igual a amor. 2. O inferno não existe. Deus aceita todos os homens incondicionalmente, a despeito de suas crenças e ações na terra. Todos irão para o céu. 3. A Bíblia está errada. A visão cristã da morte é falsa. É a visão oriental ou ocultista da morte que está correta. 4. A prática do ocultismo é benéfica. É importante desenvolver os poderes psíquicos. Entrar em contato com o mundo espiritual é um objetivo divino. O que a EQM faz é reforçar poderosamente um tema comum, mesmo errado, da cultura moderna, que Deus ama todas as pessoas incondicionalmente e dará a todos entrada no céu na base do ser boa pessoa. A EQM comunica que Deus se interessa mais pelas boas obras das pessoas do que por suas crenças religiosas particulares. Mas isso é biblicamente errado. A Bíblia ensina que a morte leva ao julgamento, não à alegria. Hebreus 9:27. Nem todas as EQMs são positivas. Mais pesquisadores tais como Raymond Moody, Elizabeth Kubler-Ross, Kenneth Hind e outros, que geralmente aceitam uma visão ocultista da vida e da morte, parecem raramente encontrar pessoas com experiências negativas. De acordo com o Dr. Moody, muito menos de 1% de pessoas experimentam EQMs extremamente desagradáveis. Por conseguinte, esses pesquisadores querem nos levar a pensar que, para quase todos, a vida após a morte é um acontecimento inteiramente celestial. No entanto, outros pesquisadores registram algumas EQMs muito diferentes dessas que provocam alegria universal. Um pesquisador eminente, o Dr. Charles Garfield, recorda: nem todos morrem cheios de alegria, aceitando a morte. Quase o mesmo número de pacientes moribundos que entrevistei relatou tanto visões negativas, encontros com figuras demoníacas e por aí afora, como experiências jubilosas, enquanto alguns relataram ambas. Experiências terríveis são também relatadas por Maurice Hawley, em Beyond the Death's Door, Além da Porta da Morte. Hawley também sugere que experiências positivas e negativas ocorrem na razão de aproximadamente 50/50. Ele descobriu que as experiências positivas são facilmente relembradas porque são muito jubilosas. Mas as experiências negativas são tão tormentosas que ficam represadas profundamente a ponto de não serem mais relembradas. Deveríamos lembrar o leitor que, como no caso da projeção astral ocultista ou viagem da alma, a EQM parece ser nada mais que uma experiência em que alguém é temporariamente suspenso fora do corpo para outra dimensão. Não se trata de uma experiência com morte verdadeira e irreversível. Portanto, não se trata de uma experiência de morte conforme definida biblicamente, não é céu nem é inferno. Assim, não acreditamos que a grande maioria de casos possa propriamente ser descrita como experiência da vida bíblica no além. Em outras palavras, está errado interpretar tais experiências como visitas ao céu ou ao inferno. Elas são experiências místicas que os espíritos gostariam que pensássemos ser representações exatas do céu ou do inferno. Conclusão: não deveríamos ser tão crédulos a ponto de aceitar a alegação de que todas as EQMs são jubilosas. Do mesmo modo, não deveríamos presumir que tais experiências, quer celestiais ou infernais, sejam descrições verdadeiras da vida bíblica no além. Comente, compartilhe, deixe o seu gostei e não se esqueça de se inscrever no canal. Ative as notificações para não perder nenhuma novidade.